Falar agora sobre o Vasco, que tentou a contratação do zagueiro Léo Duarte, você vai lembrar dele. Atleta revelado no Desportivo Brasil e com boa passagem pelo Flamengo, hoje pertence ao Istambul Başakşehir. A equipe turca não quis abrir conversas com o Vasco, entendendo que o Léo tem papel importante por lá. Já Andrés Gomes desembarcou no Rio de Janeiro na noite dessa quinta-feira e falou como atleta do Vasco. Ele disse que está muito bem fisicamente, apesar de sentir uma dor no quadríceps. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, com 2 reforços colombianos. O primeiro deles, todo mundo já sabe, Andrés Gomes. O segundo, Carlos Cuesta, zagueiro de 27 anos de idade, pertence ao Galatasaray na Turquia. A informação é de que o Vasco já se acertou com o Galatasaray, operação de 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. O Galatasaray ainda pode faturar mais 2 milhões de euros por bônus que estão atrelados ao número de jogos com a camisa Cruz Maltina. Confesso que achei as cifras bastante altas, mesmo fazendo a observação de que o Carlos Cuesta, com exceção à passagem pelo Galatasaray, tem bons números. Jogador que foi titular da seleção colombiana na Copa América, quando a seleção da Colômbia ficou com o vice-campeonato, perdendo apenas para a Argentina na grande decisão. Resta saber se ele chega para ser melhor do que o João Vitor, não parece ser algo também tão difícil assim. Só para completar, contar que Andrés Gomes fará exames médicos nessa sexta-feira. Inicialmente ele desembarcaria para virar reforço do Vasco na sexta, houve uma antecipação, ele já está chegando ao Rio de Janeiro e passa por exames para assinar contrato. O atleta que pertence ao Rennes, da França, chega por empréstimo com opção de compra, ela vira obrigação se metas fáceis forem batidas. Só para arrematar sobre o Vasco, contar que Pedrinho, presidente do clube, prestou depoimento na tarde dessa quinta-feira no Rio de Janeiro, após denúncias de um plano para sequestrá-lo. Já comenta a tua expectativa para o mais novo reforço do Vasco, para fazer exames médicos hoje. Se for aprovado, assina o contrato. O atacante colombiano Andrés Gomes, que você já está vendo aí, vestindo a camisa 11 do Vasco da Gama. A viagem do Admar Lopes para destravar negociações lá na Turquia e vai também a alguns outros países na Europa para buscar reforços, no plural, para o Vasco. A janela fecha dia 2 de setembro. E, claro, a preparação para o jogo com o Santos. Domingo, nós enfrentamos o Santos no Morumbi, mais de 42 mil ingressos já foram vendidos e vai ser o reencontro do Coutinho com o Neymar. Bom, vamos começar logo falando do Andrés Gomes. Desembarcou, vestiu a camisa 11, né? Já posou com ela, não vestiu, mas posou e tal. Mostrou na foto que eu logo abri o nosso trabalho aqui, o nosso café, foto do Matheus Lima. Ele começou no Milionários, na primeira temporada atuou em 8 partidas, na segunda, quando ele se destacou, jogou 49 jogos, fez 12 gols, foi vendido ao Real Salt Lake dos Estados Unidos e lá teve destaque. Nas 2 temporadas teve 30 participações em gols, né? Dos 65 jogos em que ele disputou com a camisa da equipe americana, sendo que em 2024, no ano passado, ele foi o 3º melhor atacante em desempenho em participações em gols, ficando atrás do Lionel Messi, não sei se você conhece esse rapaz, e o Denis Bouanga. A Azevedo da MLS não é parâmetro, peraí. Ela nunca é parâmetro quando vem um jogador pro Vasco. Mas se o do Vasco for para lá, vídeo Orediano e Peck, vira parâmetro. Vamos ter um pouquinho de boa vontade de esperar o cara jogar. Mas lá ele teve, na temporada 24, marcou 13 gols em 25 partidas. Foi para o Rennes, uma venda de 10 milhões de euros, mas não performou bem por lá. Foram 19 jogos e apenas 3 gols, né? Ele desembarcou, me preocupou um pouco quando ele disse que tem um problema no quadríceps, né? No músculo da coxa, aquele músculo da frente da nossa perna. Mas ele disse que não é problema, é um probleminha só que ele vai resolver e tal, ou seja, não joga domingo contra o Santos, esquece. E também acredito que não haveria tempo hábil de regularizar a documentação, tirar o visto e tal, isso tudo vai levar um tempo, hoje é só um dia útil, não tem como, né? Mas contra o Juventude, dependendo do que ele tem, um tratamento, pode ser que ele já jogue contra o Juventude na outra quarta-feira no jogo atrasado. Bom, domingo tem encontro. Domingo tem encontro de 2 craques, Neymar e Felipe Coutinho. Jogadores de uma mesma geração que tiveram caminhos diferentes, mas entrelaçaram em alguns momentos e que souberam fazer as suas escolhas. Rapaz, o Admar Lopes ontem foi para a Turquia. E aí, claro, que fica aquele frenesi. Pô, ele foi buscar o Carlos Cuesta, o colombiano, mas o Galatasaray não quer liberar.
O Venia Casagrande trouxe uma informação que o Vasco sondou o Léo Duarte, mas o clube turco também não liberou. Cara, ele foi para lá para não ficar aquela coisa daqui, liga, tal, aciona, vai lá direto, resolve em loco, olho no olho, negocia com o clube, oferece as condições que o Vasco pode oferecer. Detalhe, o João Vitor está negociado para o CSKA Moscou e há uma preocupação do torcedor em relação à parte financeira. Ah, Fábio, esse dinheiro entra e ele tem que ser direto jogado na RJ para pagar dívidas. Não. Ontem eu conversei com um dirigente do Vasco que me explicou tecnicamente como funciona. E fez uma comparação muito interessante. Imagina que você é dono de uma fábrica e está numa recuperação judicial e tal, e você quer fazer um incremento, quer melhorar a produção para aumentar a sua receita. Você vai ao mercado para comprar maquinário, para produzir mais, ou em velocidade, ou em qualidade. Nenhum auditor judicial, ninguém que faça o acompanhamento da sua recuperação vai dizer, não pode não. Tu não pode investir em máquina. Para quê? Tu quer faturar mais? Sim, quero faturar para sair da recuperação judicial. Então, o jogador é a máquina da fábrica Vasco da Gama. Então, ninguém vai impedir que o Vasco contrate um jogador. Agora, o Vasco não pode pegar o dinheiro da venda do João Vitor e comprar um carro para o Pedrinho, ou comprar um carro para o Paulo César Salomão, para o Renato Brito, que são os vice-presidentes do Vasco. Isso não pode acontecer. Agora, para investir em jogadores, que são as nossas máquinas, isso pode. Então, o dinheiro do João Vitor não fica preso. Tem uma rúbrica já na recuperação judicial que libera o uso para essa finalidade. É similar ao que vai acontecer na nossa SPE, que é a Sociedade de Propósito, que o Vasco instituiu, né? Ontem a gente até falou sobre isso, para um produto específico, né? Sociedade de Propósito específico. É para a reforma de São Januário. Todo o dinheiro que entrar de potencial construtivo não pode ir para o CT do Vasco, tem que ir para São Januário. É isso. Bom, Lucas Piton está de volta, a equipe. Verratti está fora. E aí eu quero ler aqui nos comentários também qual seria a sua escalação. Eu vou mandar a minha. Se tiver 100%, Paulo Henrique na direita. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maurício Lemos, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Puma, Ryan e David. Essa seria a minha formação. Quero ler a sua, que é super importante. Meio-dia tem o nosso Na Conta KTO. Eu conto muito com a sua participação também para a gente bater papo e falar sobre o fim de semana. Muitos jogos importantes. E olha, o Botafogo, eu fui ontem fazer o jogo com a LDU. O time da LDU botou pressão dentro do Newton Santos. O Botafogo suou para fazer 1-0. Ah, mas fez com 14 segundos. Então vamos lá, suou para manter 1-0. Time mais forte fisicamente, conseguiu anular os dois lados do campo, ora com o Savarino, com o Montoro, com o Arthur, que foi quem fez o gol com 14 segundos, mas a LDU vai ser carne de pescoço pro Botafogo. E tem uma sequenciazinha, só pra gente fechar o vídeo, pega Palmeiras domingo, 8h30 da noite, viaja para Quito para pegar a equipe da LDU, volta ao Brasil, vai para Caxias do Sul pegar o Juventude e vem para São Januário pegar o Vasco. Eles têm uma maratonazinha para enfrentar também, amigão. E perderam ontem o David Ricardo. Marçal entrou improvisado na zaga. Amigo, cada um tem os seus problemas. Vamos cuidar dos nossos. Um grande abraço! Então, torcedor vascaíno, comenta aí sobre os 2 reforços fechados com o Vasco da Gama. Carlos Cuesta, que já está praticamente acertado, e o Andrés Gomes, que já chegou ontem no Rio de Janeiro, já desembarcou e já vestiu a camisa 11 do Vascão da Gama. Deixa aí sua expectativa nos comentários para esses 2 reforços que estão acertados com o Gigante da Colina.